Ok, eu acho que agora tá gravando. O bot falou 2 vezes no recording, então deve estar gravando de verdade. Mas depois de algumas tentativas aqui de gravar, esse é o episódio, acho que 13, do Feito Mas Não Perfeito. Eu sou o Juni, host desse podcast, que é o refresco do artista brasileiro, eu gosto de chamar. Mas hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu queria trazer há bastante tempo, que eu tô chamando tem um tempo aí, e eu já dei um esporro da outra vez que eu gravei, não vou dar de novo, mas fica ciente aí, beleza? Que é a Lena. E aí, Lena, beleza? E aí, Juni? Eu dei uma enrolada aí por algumas semanas, mas chegou o dia, estou aqui. Muito obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço. E a Lena, pra quem não conhece, a Lena é diretora de animação, atriz de voz, professora, trompetista. Chegou uma notificação aqui, eu achei que era coisa do Craig, mas não era. É trompetista, não é isso? Trompetista, é o quê? Trombonista. É quase isso, é quase isso. Eu sou Droga, eu errei uma trombonista, vez e errei de novo. percussionista, tudo que envolve carnaval aí. Cara, é isso, né? Carnaval. E você vai ter carnaval? Não vai ter? Vai ter 2 carnavais? Claro que não. Tem uns doidos aí que devem dizer que vai ter, mas a gente mesmo, o pessoal que toca, não vai ter, não. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, todo mundo bem. E o Horns, cara, fala um pouquinho aí do teu projetinho, dele ganhando muito. Não precisa, tipo, falar da história de tudo, porque eu quero que a galera vá no seu perfil pra ver. Mas fala como é que é ver o teu projeto ganhando mundo aí. Pô, cara, ganhando o mundo, fico muito feliz com esse teu comentário, obrigada. Cara, é fantástico. Eu fiz essa semana um making off, né, contando mais detalhadamente como foi fazer, realmente. Mas eu fiz ele sem expectativa nenhuma, assim. A minha expectativa era contar uma história que era importante para mim e principalmente como foi logo no início da minha carreira de animadora, eu queria aprender tudo, né? Boa fominha, assim, sim, né? Sim. Queria passar por todas as etapas que até então eu não tinha tido oportunidade, né? No estúdio, às vezes a gente consegue trabalhar um pouquinho com outra área, mas eu ainda não tinha passado... Queria passar por todas, né? Queria meter a cara, aprender um pouquinho de tudo. Então, eu comecei ele, foi por volta de 2013 ou 2014, eu não lembro exatamente agora. E aí, ao longo de uns 6 anos, levou bastante tempo, eu concluí o filme, mandei para vários festivais. Aí, ao longo desse tempo, eu fui conhecendo algumas pessoas e todo mundo falava, pô, me inscreve em edital, para te ganhar uma grana, para poder produzir, enfim. Mas o meu olhar para o meu projeto, eu não via como se as pessoas pudessem se interessar por ele. Sim. Isso foi um grande erro meu, assim. Eu não achava que ninguém ia se interessar a ponto de querer dar grana. Eu pensava assim, é só uma história minha, muito particular, eu quero contar, vou fazer no meu quarto, no meu tempo livre, e é isso, e foi o que eu realmente fiz. Eu fiz ele praticamente todo sozinha, com exceção da trilha sonora e do desenho de som, que foi o Felipe dos Santos, um colega nosso do Copa. Então, assim, levou esse tempo todo porque eu não tinha prática das coisas, né? Eu precisei bater muita cabeça, pedir muita opinião das pessoas sobre, por exemplo, storyboard, conceito de personagem, rigging, enfim, todas essas etapas que eu não era tão familiarizada, né? E aí, pô, hoje, eu me perco um pouco nos anos, mas acho que 6, 7 anos já depois, com isso pronto, eu começaram a falar assim, pô, manda pra festival. E aí eu fui catando vários festivais, assim, tanto de ficha de inscrição, alguns sites, né? A gente tem alguns sites que funcionam para ajudar, né? Você faz o cadastro do filme, e aí você sai aplicando, né, para os festivais. Alguns são pagos, outros não são. Levou um tempão, eu saí inscrevendo um monte de festival e nada. Depois, acho que de uns 2 meses, eu recebi minha primeira notificação ali que ele passou para um festival num lugar que eu nem sei dizer onde é que era. Um lugar no mundo aí que eu não sei, não lembro onde foi. Mas eu fiquei tão... Foi inacreditável, assim, pensar, caramba, meu filme vai passar em outro lugar, em outro país. Sim, que doideira isso, cara. Um filme que, assim, é isso, assim... sem expectativa nenhuma, né? Primeiro, consegui fechar um filme, caramba. Que doideira isso, né? E eu só fui tomando noção da dimensão das coisas depois de 2 anos, né, que ele tá rodando. Eu terminei o filme em 2019, e aí eu comecei a mandar pra um monte de festival, um monte de mostras. E aí eu comecei, depois, sei lá, 6 meses, eu comecei a ter um feedback muito, muito maneiro, assim, do filme, muito legal. Ele passou no Animamundi e a galera comentava, assim... Primeiro começou o pessoal mais na volta, né? Amigos, conhecidos, dando feedback deles. Pô, que legal, vários elogios, assim, que
A gente pensa que a nossa história não vale nada, né? A gente acha que o que a gente cria às vezes não é importante, mas quando a outra pessoa fala, cria vida, né? Valoriza, parece, né? E aí foi passando para os festivais, tananã, passou para a mostra nacional do Sesc, então ele passou em todos os Sescs do Brasil, o meu filme. Eu fiquei, cara, isso é muito doido. E outras mostras muito legais também, lá fora também. Aí ele recebeu o primeiro prêmio dele, eu também fui ficando cada vez mais de queixo caído com as possibilidades que a gente tem. A gente trabalha em estúdio, né, no dia a dia ali, a gente tem... É como se fosse uma bolha, né? A gente tá ali no dia a dia envolvido com aquela produção, mas tem um universo muito grande também de cinema autoral. Sim. E eu não conhecia nada disso, e eu acho que eu ainda conheço uma porcentagem muito pequena disso, mas o quanto que foi maneiro realmente ter criado uma história, ter botado ela, ter fechado ela primeiro de tudo, né? Porque a gente tem muita história, a gente cria muita coisa, né? Mas é difícil a gente fechar e jogar pro mundo, né? Então, pô, eu fico muito feliz e muito agradecida, assim, por tudo que ele conquistou nesses 2 anos desde que ele estreou. Eu fiz um making-off essa semana com o intuito de incentivar mesmo as pessoas de fazerem as suas histórias também, porque eu vejo o quanto de gente que tem conteúdo, sabe? Tem coisas pra contar. Mas às vezes a gente fica com medo, até com referência em mim mesmo, assim, do que eu pensava da minha história. O que eu vou botar isso aqui no edital? Não vai ter nenhum edital que vá querer valer esse roteiro aqui, valer essa história, enfim, vai se interessar. Ninguém vai querer, óbvio. E é uma baboseira eu pensar isso. Uma besteira muito grande, porque tem espaço, sabe? Tem espaço, assim, pra gente contar. Então, acho que não foi resumido, né? Era pra ter falado resumidamente. Não. Vai fundo aí, não se policia, não. Mas essa foi... Acho que a história geral, assim, do filme. Eu repito também muito para os meus alunos, assim, quando a gente fala sobre histórias, assim, sobre criações nossas, da gente tentar, primeiro de tudo, com a história. Primeiro de tudo é a história. Não sai pensando, por exemplo, direto em que tu vai ganhar com esse curta, assim, né, financeiramente. Primeiro pensa na história, porque é o que cativa, é o que vai fazer o teu filme ser, enfim, se espalhar por aí, né? O mais legal disso tudo, ele já foi, passou numa mostra nacional do Sesc, ganhou alguns prêmios. Eu consegui fazer um licenciamento com ele, foda. Que é quando a pessoa pede, eles pagam pela permissão de usar o teu filme. Aí tem os acordos do contrato, né? Se é com exclusividade, se é sem exclusividade, por quanto tempo eles podem exibir tua obra. É por isso que você não posta ele? Nenhum dos que eu assinei, eles pedem o ineditismo. Assim, não pedem que não esteja online ou que não esteja em outros lugares. Mas eu tô mantendo por precaução. Porque eu penso em manter por mais 1 ano, sabe? Ele privado. Porque se mais alguém se interessar em licenciar, alguma coisa assim, talvez essa pessoa peça pra não estar online, né? Poderia ser uma coisa que impediria eu fazer algum contrato. Então eu vou manter acho que mais 1 ano aí. E aí depois... Até porque, assim, pelo que eu vejo, os curtas, eu não sei como é que é com longa, mas os curtas, eles têm uma vida útil de uns 2 anos, 2 a 3 anos. Sim. Pô, eu não sabia. Então, os festivais, a maioria, eles pedem, assim... A gente tá agora em 2021, então talvez de 2019 pra cá. Então, o meu filme ele foi de 2019, eu ainda consigo me inscrever em vários festivais. Só que aí tem outros que eles já pedem... Não, tem que ser de 1 ano pra cá. Ou tem que ser 2021, sei lá, tem uns também já podem estar assim, não pode estar online, tem vários critérios, aí realmente vai de ti, assim, tu com o teu projeto, pra onde tu quer que ele vá, né? Eu, como eu não sabia pra onde eu queria que ele fosse, eu mantive ele quieto, privado, e fui indo, assim, fui deixando a vida levar e tô conhecendo esse universo agora, né? Então, mas é legal a gente pensar também nisso da vida útil dele, assim, então... Ficar uns 2 anos ali investindo em mandar para festival, mandar para tudo que é canto, para ser exibido, porque é muito legal. Eu acho que tem pouca informação, né? Principalmente no lance de edital e festival. Eu acho que edital, é tipo a galera que garimpa mesmo, que tá naquela parada ali, né? Porque acho que pro público médio, assim, a galera não manja como é que funciona, né? Eu iniciei alguns projetos de série, coisas assim, minhas, mas eu nunca dei seguimento, assim. Então eu nunca inscrevi num festival, num edital.
mas eu vejo muito em grupos, assim, o pessoal divulgando, tipo, vai sair o edital aqui da, sei lá, Petrobras, saiu o edital de não sei onde. Até então eu tinha, sei lá, minhas únicas referências antes de eu fazer o filme era o Festival de Gramado e o Animamundi, só. Sim. Só. E o Oscar. Aí, tipo, beleza, como é que eu escrevo meu filme no Oscar? Não, tem que... Calma, vamos devagar. Vamos devagar, não é assim, vamos exibir ele por aí, depois a gente vê se ganhar, ganhou, pô. Eu participei da última edição do Maratona Animada, cara. Eu achava muito foda o Maratona Animada. Eu lembro do curta de vocês, adorei o curta de vocês. Putz, eu adorei fazer também. Eu tava na fome ali, eu tava na fome. Eu já tava estagiando e eu fazia o estágio, chegava em casa, trabalhava mais no curta e a gente fez um curta de 3 minutos em uma semana. Nossa 5 senhora. pessoas. E, cara, foi muito maneiro. E, infelizmente, a gente ficou em segundo lugar. Eu lembro. Vocês estavam no Estúdio Escola esse ano, né? Tava. Eu não sei se eu tava no segundo ano, tava no primeiro, sei lá. Uhum. Mas o primeiro lugar não foi nem buscar o prêmio, cara. Foi muito Eu lembro, eu tava lá na plateia gritando pra vocês. Olha aí, cara. Mas como é que foi? Como é que foi concluir, assim, esse sentimento de concluir um curta e ver ele lá exibido? Foi muito foda. Foi uma parada muito atípica, porque foi produzido em uma semana, sabe? Uhum. Eu acho que foi legal, porque foi produzido em uma semana, mas seria mais legal se a gente tivesse um tempo pra produzir uma parada mais estruturada e... sei lá. E também tinha o lance do tema, tem o tema específico, tem o item específico que tem que ter no curta, então Sim. é meio que preso, assim, sabe? É diferente do curta do Estúdio Escola e tal, que é uma galera que se reúne, faz um briefing e é mais solto, sabe? E tem mais tempo, é como tu falou, né? Tem mais tempo pra produção do projeto, né? Pra curtir, né? Pra curtir a história também. Falando nisso, eu queria ver se eu trazia alguém do Estúdio Escola pra gente falar só sobre o Estúdio Escola aqui. Um episódio só de Estúdio Escola, acho que vai ser muito foda. Eu gosto tanto do meu curta do Estúdio Escola que eu tenho tatuado, cara, um personagem no meu... O teu era o do espaço, né? Era o... Não, o meu do segundo ano foi do espaço, Space Crush, mas o meu primeiro foi o Trevas à Parte. Ah, sim, pô, os dois são fantásticos. Os dois são muito, muito bons. Cara, eu curti muito fazer. E como é que é, cara, dar aula pra uma galera que não faz ideia de animação? Olha, é muito doido. É muito doido. Eu acho que como a maior parte dos animadores, assim, talvez da minha geração, assim, que foi muito rápido que mudou de geração, né? Porque nossa idade é quase a mesma. Mas da nossa geração, assim, a gente não fez curso ou não fez faculdade também, né? A gente não teve esse contato, assim, de alguém chegar e falar o que eram os princípios de animação, enfim, explicar. Eu acho que a maioria da gente, assim, a gente aprendeu no dia a dia de trabalho. Então, quando o Zé Brandão me chamou para dar aula, me convidou, no princípio eu fiquei assim, tá maluco? O que eu vou dar aula? Eu não sei como é que eu vou explicar. De novo, bobeira, né? Porque já estava trabalhando há uns 3, 4 anos, eu acho, estava trabalhando já como animadora. E aí eu comecei a olhar para dentro, olhar para o meu trabalho e beleza, vamos agora, vamos o sentido contrário. Vamos ir voltando, eu já sei fazer, mas como que eu faço? Porque eu tinha que explicar para os outros, né? Então, fiz o caminho contrário. Aí eu comecei a pegar referência, estudar, enfim, voltar a estudar mesmo. E aí eu entendi o que eu estava fazendo, né? Eu fazia muito no automático, não parava para raciocinar. Então, com esse estudo para dar aula, eu consegui ir entendendo. E o primeiro contato foi muito assustador, primeiro de tudo, porque era uma turma de 15 alunos que nunca, acho que nenhum deles tinha visto animação. Alguns nem tinham mexido em tablet, né, na mesa digitalizadora. Sim. Então, foi um prazer fazer parte do crescimento deles, assim. Muitos deles hoje estão em estúdios, estão rodando pra caramba aí, com um trabalho muito bom, super elogiado. Eu lembro de eu chegar neles, assim, ajeitar a postura deles na cadeira. Tipo, botar a mão na caneta, assim, bonitinho, ajeitar o teclado, porque eram realmente muitas pessoas muito cruas ainda. Sim. Então, ali, dando aula, que eu fui pegando confiança e vendo que eu realmente sabia o que eu tava falando, né? Porque a gente até olha pro nosso trabalho, né? Que nem você me comentou que você começou a supervisionar, né? Às vezes a gente acha, pô, será que a gente sabe mesmo? E eu acho que isso só se prova quando a gente passa pro outro, né? Sim. Quando a gente explica pra outra pessoa, a gente fala, pô, caramba, eu acho que eu sei o que eu tô falando, né? Porque, né?
tem um tempinho aí que eu já tô fazendo isso, acho que quer dizer alguma coisa. Então, você passar esse conhecimento, passar a informação. Esse ano, né, nos últimos 2 anos eu dei aula pro nível 2 do Estúdio Escola. Então, a galera já teve um primeiro contato. Então, agora, é realmente ser um pouco mais exigente com eles. Sim. Eu trato eles muito parecido com como eu trato a minha equipe no estúdio de animação. Eu trato eles, assim, muito parecido realmente. Eu consigo falar o mesmo idioma, né? O Estúdio Escola, eu sou baba-ovo total, assim. Eu também. Que é fantástico. Ele, todo ano, no mínimo 45 alunos novos, né? Sim. E, cara, e aí, de novo, então, de forma nenhuma eu quero passar uma ideia de velha. Mas, assim, realmente, quando eu comecei, cara, eu comecei com a minha colega ali do meu lado me dando toques e me ensinando, enfim. Ali, cara, eles têm tudo de mão beijada. Eles têm tudo de mão beijada. Você teve tudo de mão beijada, né? Então, assim, é isso. Pô, e talvez você só se dê conta quando você tá pra sair, ou depois que você saiu, né? Porque eu entendo que também é muita informação. A gente chega com um universo totalmente novo e gigante, né? Com muita informação. A animação não é só ali, por exemplo, 12 princípios. Aí depois a gente vai falar de cenário, de roteiro, de personagem. Então, realmente, para 5 meses, e tendo que atender 15 alunos de forma igual, né? É muita coisa, é muita informação. Então, eu sinto que talvez alguns só se deem conta quando saem do primeiro ano e falam, putz, eu acho que eu comecei a entender agora o que você tá falando. Sim, cara. E aí, quando eles voltam no nível 2, aí, de novo, a gente revisa tudo. E aí eles começam a amadurecer mais ainda, assim, acho que... Total. Não, eu aproveitei muito mais meu nível 2, porque no meu nível 1, eu entrei querendo trabalhar design de personagem e cenário, sabe? Então eu peguei pouca animação. Aí, quando eu fui pro nível 2, eu falei, putz, cara, tô dando mole aqui, eu acho que eu posso focar mais, porque eu já tinha conseguido um estágio no combo. Eu falei, pô, eu acho que eu posso aproveitar mais do meu nível 2 agora. Então eu foquei full na animação e, tipo, foi... Esse ano, mesmo com a pandemia, o Estúdio Escola aconteceu. Eles tiveram os equipamentos para fazer. O Estúdio Escola emprestou também para eles poderem cursar. Então, pô, é isso. Tá tudo dado ali. Eles só têm que usar. Mas realmente eu entendo que talvez algumas pessoas às vezes estejam ou estão num momento da vida muito complicado, ou são muito novas ainda, né, para entender. Mas tem muita gente que já chega com sangue nos olhos ali e, cara, e sai dali pronto, perfeito, né? Tem várias pessoas aí, pô, vocês que logo em seguida começam a trabalhar. Você começou a trabalhar, não tava nem no nível 2 ainda. Isso, foi. Eu comecei... eu comecei antes do nível 2, foi. Vocês começam então no nível 1, cara, é mais doido ainda. Tipo, vocês com certeza prestaram muita atenção, com certeza usaram desse curso, né? E para crescer profissionalmente. Pô, eu tive ótimos alunos, assim, e alguns até, eu sempre puxo muito saco, ele deve me achar muito chata, mas o Vitor Alves, logo no primeiro ano, né, ele recebeu três ofertas de 3 estúdios diferentes. Eu falei, cara, você tá no nível 1 e você já tem 3 oportunidades aí de emprego, sabe? Tipo, se liga disso, presta atenção nisso, sabe? Você é bom, como tantos outros. Pô, você, Eric, a Lena, um monte de gente que começou a trabalhar direto, assim, ou até no nível 2 mesmo, que fez o nível 2, ou então, que seguiu outro tipo de caminho, sabe? E quando você tava dando aula e dirigindo o Irmão do Jorel, né? Você tinha que prestar atenção pra você não confundir as paradas, tipo, pô, eu tô como diretor agora, eu posso pedir mais, tá ligado? Eu tô como professor agora, eu não preciso... Eu acho que foi um casamento muito feliz, porque tanto foi a minha primeira direção, né? Eu já tinha sido supervisora num projeto menor, mas assim, encabeçar uma direção, e ainda mais Irmão de Jorel, que já ia ser a 4ª temporada, pô, um projeto que já tá muito bem falado, e eu pegar essa responsa, eu tava cagada, né? Então, começou os dois um pouco simultâneos, assim, comecei a dirigir, comecei a dar aula no nível 2. E eu acho que um ajudou muito o outro, assim, a forma de eu passar informação para as pessoas da minha equipe, o fato de eu ser professora, eu acho que ajudou bastante. Não sei se eles concordam com isso, eu espero que sim. Mas eu acho que ajudou bastante, até para ser mais explicativa, porque muita gente que entrou na 4ª temporada do Irmão de Jorel nunca tinha animado o Irmão de Jorel. Eu peguei muita gente nova, não nova da animação, mas nova no Irmão de Jorel, né? Pô, tu pegar uma série que já tá na sua temporada mais avançada, já tem muita bagagem, assim, já tem
os nossos do's and don'ts, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, passar tanta coisa assim para as pessoas, sendo que elas precisam produzir e fazer a média diária, não é moleza, né? Então, acho que já ter tido essa experiência de estúdio escola ajudou muito na hora de explicar. E toda a forma, assim, eu acho que uma coisa muito importante na direção, assim, na verdade em todo o trabalho, mas na direção especialmente, é a forma como tu lida com a tua equipe, com como tu lida com todo mundo, assim, né? Porque é muito importante a forma que tu passa esses feedbacks, assim, tu tem que ser, primeiro de tudo, muito educado, né? Isso, eu fico só imaginando quão deve ser difícil não parecer grosso às vezes, sabe? Ou falar de uma forma que... E ao mesmo tempo a gente, como animador, a gente também entender que é uma crítica à cena, pô, beleza, isso aqui tem que mudar, e você não levar também pro lado pessoal. Lógico, se o cara chegar te gritando contigo, te xingando, tu vai levar pro pessoal. Mas, pô, uma crítica é simplesmente, tipo, essa cena aqui, isso aqui não ficou legal, pode ser mais assim, assim, assado. É uma crítica à cena, não é uma crítica a você, não quer dizer que você não seja bom, nada disso. É assim, essa cena pode ficar melhor. E vocês, como artistas, terem essa conversa pra melhorar essa cena, pra elevar a qualidade dessa cena, né? Não é nunca uma crítica à pessoa, assim. Isso também na aula, eu sempre fiquei muito preocupada de passar, ainda mais o pessoal começando, né? Nossas primeiras animações. E eu lembro de eu apagar alguma coisa, assim, da cena do fulaninho, sei lá, e o fulaninho, ai, meu frame. E eu sei o que é falar ai, meu frame, porque eu já falei ai, meu frame, quando eu comecei. Mas, assim, é isso, é um acordo ali, né? O teu professor ou o teu diretor, eles estão ali para te ajudar, né? E sempre de maneira educada, eu espero, né? A gente crescer junto até. E também não é uma coisa assim que... Beleza, eu era a pessoa que, nesse momento, tinha mais experiência no projeto. Eu já estava desde o início no Irmão de Jorel. Então, imagino que eu saiba um pouco, né? Então, as pessoas, foi muito tranquilo. Todo mundo veio com muita boa vontade de fazer. Todo mundo que começou na 4ª temporada veio com muita... Todo mundo adorava o desenho, então eles eram muito empolgados para fazer. Recebiam uns feedbacks super bem, assim, foi uma experiência muito legal. E, de novo, né, no estúdio escola, foi o que tu falou. Eu disse assim, acho que agora eu tenho que exigir mais. Primeiro, porque era nível 2, primeira vez que eu ia dar aula pro nível 2, então já tinha na minha cabeça que precisava ser um pouco mais exigente. E pegar essa experiência de como que eu passo um feedback de cena, normalmente, né, no dia a dia. Tentar trazer isso pro nosso dia a dia da escola também, de deixar mais próximo, deixar mais semelhante. Esse ano foi assim, ó, muito parecido. Os feedbacks que eu passo no dia a dia, muito parecidos com o que eu passo para eles. E eu fiquei muito feliz essa semana, inclusive, que alguns alunos falaram, Lena, realmente, comecei a trabalhar e o que tu falou, eles falam lá também. Foda. No mesmo dia, tipo assim, no mesmo dia tu falou tal coisa. Cheguei lá, o diretor falou a mesma coisa. Eu falei, cara, olha aí, ó, viu? É isso, a gente está aqui tentando trazer vocês o mais próximo da realidade do nosso dia a dia possível. Lógico, tem estúdios e estúdios, tem vários perfis, mas eu acho que de forma geral todo mundo fala o mesmo idioma, né? Fala o mesmo. Sim. Busca a mesma coisa. Teve 1 bilhão de diferenças, mas eu acho que essa, imagino eu, que seja mais algum momento você pensou, ainda bem que não tem ninguém trabalhando comigo aqui no Horns. Não foi ainda bem, assim, mas é porque eu luto pra não ser uma pessoa muito orgulhosa, mas às vezes eu sou. E aí, nessa época, então, eu ainda era mais nova e tal, eu queria fazer tudo sozinha porque sim, que eu queria fazer do jeitinho que eu quisesse. Mas é uma parada bem pessoal, né? Então... Mas aí o resultado disso foi que eu passei por um monte de perrengue que eu não precisava. Eu aprendi isso também. Então, assim, realmente, é totalmente diferente. Eu hoje, eu acho que eu estaria mais preparada para fazer um projeto, fazer um curta e chamar pessoas para trabalhar nele. Acho que hoje, sim, já legal. Me sinto mais preparada, assim. Eu acho que se eu ter feito o curta sozinha foi uma experiência legal de direção, assim, de ter uma ideia geral de uma história. Mas eu, assim, depois dessa experiência de dirigir Irmão de Jorel e algumas outras coisas que eu já peguei, eu olhar pro curta de novo, eu falo assim, putz, isso aqui eu podia ter feito tal coisa, uma câmera assim, sensado, porque nessa experiência de direção, lá no Irmão de Jorel, em outros, teve muita troca, coisa que eu não tive tanto no meu curta, né? Eu apresentava o tempo todo ali alguma coisa, ou pro meu diretor, ou pra alguém, e eles passavam assim, essa sequência aqui tá dando um problema assim, assado, pode ser mais rápida, enfim.
a troca é muito importante, sempre, né? Sempre. Qualquer pessoa que seja, não precisa ser acima de você. O tempo todo a galera da minha equipe me dá sugestão, me dá... Eu tenho muito até o costume de... Eu passo um feedback, eu falo, tá, mas o que você acha? Você concorda? Você acha diferente? Você quer sugerir outra coisa? E eu tô sempre muito aberta a isso, porque eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. A gente, no nosso dia a dia, a gente sabe o quanto que é corrido, né? Quanto que isso é padrão, né? Acho que não tem um lugar no Brasil que vai ter uma média legal e que tu vai trabalhar sossegado. Vai ser sempre corrido, a gente vai estar sempre atrasado. 90% dos casos. Então, é isso que eu queria te perguntar. Tem até uma perguntinha aqui no meu bloquinho de notas, que eu queria saber se animador trabalha sem precisar correr alguma vez. Você já trabalhou com prazo legal, assim? Ou... Não, nunca trabalhei com prazo legal, não. É isso, né? Nem pro meu projeto trabalhei com prazo legal, acho que nunca... assim, eu quando comecei, eu não aprendi a animar, eu aprendi a fazer 6 segundos por dia. Sim. Eu aprendi isso, né? Então, eu buscava ser rápida. E eu não buscava nessa época ser boa, assim, eu tava tão nervosa, assim, eu vim de outro estado, né? Então, eu tava numa experiência de 3 meses que eu precisava daquele emprego. Era minha primeira chance e eu achava que seria minha única chance, né? De entrar nesse mercado. Então, do que eu entendi, assim, que era pedido, era essa meta, né? Então, eu corria para conseguir produzir isso tudo. E aí, depois, conforme eu fui ficando um pouco mais confortável de produzir a meta, aí eu falei, tá, beleza, agora tem que fazer os negócios legais, né? Tem que fazer bonitinho. E aí, aos poucos, eu fui buscando trabalhar mais as cenas, enfim, ao longo desses anos todos, deu pra explorar mais isso. Então, eu acho que, assim, eu lembro muito do Andrés, que ele é do 2D Lab, ele era o meu chefe, e ele falava dos 70% da cena. A cena, se ela tava funcionando, se ela tava bem feita, é isso, vambora, sabe? Os prazos são corridos, geralmente. Então, numa situações de correria, não precisa ficar um negócio espalhafatoso, bizarro, sendo que tá todo mundo atrasado, sabe? Vamos ali trabalhar para fazer uma parada maneira, não é fazer de qualquer jeito, mas deixar uma cena boa, que faça sentido, esteja ali na coerência da sequência. E é isso. Se você conseguiu terminar suas cenas, seu grupo de cenas que você pegou na semana, né? Você tá com um respiro, aí você volta, você dá uma caprichada em algumas cenas que você acha que pode caprichar. Ou assim, também pode ser assim, o animador pegou várias cenas simples e pegou uma cena que ela é mais complexa. Aí essa cena mais complexa ele vai lá e vai trabalhar pra tipo, essa aqui eu quero botar no portfólio. As outras eu vou fazer um pouco mais simples, mas não quer dizer que estejam ruins. Eu acho que às vezes pode se confundir um pouco esse conceito do simples, né? De fazer uma cena básica, simples. Sim. Boa, não quer dizer que ela vai estar toda cagada. Exatamente, cara. Putz, cara, quando eu descobri isso, o meu mundo abriu, assim, porque foi logo quando eu tava fazendo Animalu. E Animalu é uma parada bem rápida, assim, e tem que ser funcional, tem que servir. E eu tentava fazer muita coisa em pouco tempo, sabe? Em pouco espaço de tempo. Aí o Anderson Marransky, ele falou, cara, eu acho que se você tirar isso, funciona. E eu tirava e realmente funcionava, sei lá, com 2 poses só. Sim. Eu segurava um diálogo, eu segurava uma parada e ficava bem legal. Ficava melhor do que eu fazer várias trocas de pose, várias coisas. E quando eu aprendi isso, que dá pra fazer uma parada legal com pouco... a gente quer mostrar, né, que a gente primeiro tá disposto e enfim, parece que isso fazer mais poses é mostrar mais trabalho. Mas não é o que a cena pede, né? É diferente. Não é o que a cena pede e você tem outras formas de explorar, assim, a atuação, né? A atuação do personagem. Realmente, assim, você tem que ler a cena, primeiro de tudo, entender o que a cena pede. O que o personagem que tá na cena quer, qual é o objetivo dele naquela cena, né? Você ter essa leitura. Quem é o personagem principal nessa cena? Porque às vezes tem 15 cabeças na cena e você quer mexer os 15. E não é isso, né? Você tem que ver quem é o foco da cena, né? E aí você desenvolve ele primeiro, depois você vê o restante. Se precisa alguém se mexer ou não, ou se fica realmente todo mundo paradinho. No geral vai ficar todo mundo paradinho mesmo e você investe só no personagem principal. E aí também o personagem principal não precisa ficar se mexendo igual maluco. Você pode fazer derivações da sua pose também. Você faz uma pose principal
depois você faz pequenas mexidas. Às vezes você muda a expressão, você muda um pouquinho a mão, vai derivando, né? Derivações da pose principal. Assim, a atuação de voz está vindo muito boa nos projetos brasileiros. Então você tem que ouve o áudio mesmo, né? E ver o que o cara tá falando, ver quais são as intenções, as inflexões dele, né? Eu sempre falo para meus alunos marcarem quais são os acentos da fala, porque cada acento é um momento que tu pode justificar uma mudança de intenção. Aí você vai ver se você quer mudar a pose ou se você quer mudar a expressão, por exemplo, né? Às vezes só mudar a expressão justifica. Mas é isso, você sempre justificar por que você mexeu o personagem, não à toa. Se você não tem resposta de por que você mexeu o personagem, ele tem que estar parado, né? Uhum. Porque senão a gente vai direto, às vezes, para uma formulazinha, né? Tipo, o personagem confuso vai coçar a cabeça. Sim, ele vai cara. falar não, ele faz não com a cabeça. Então, quando começa a entender a cena, entender a sequência, a história, enfim, tudo, tu começa a fazer atuações muito mais verdadeiras, assim, né? Muito mais críveis. Sim. E eu queria saber, cara, que acho que tem muita gente que não sabe, o que um diretor de animação faz? Conta pra gente aí. Cara, isso é muito essa pergunta. Aí. Mas o que tu faz? Mas aí, como é que é isso aí? O inteiro fazendo horário. Conta também uma paradinha assim que geralmente ninguém fala sobre dirigir uma animação, somente uma animação grande igual Irmão de Jorel, assim. Tá. O meu dia a dia no Irmão de Jorel, por exemplo, era... Primeiro foi introduzir essas pessoas no universo do Irmão de Jorel, porque por mais que elas assistam, eu tinha que passar informações mais técnicas, né? Uhum. Então, introduzir eles, primeiro fazer esse material, né? A gente não tinha tanto material de apresentação, uma bíblia, né, digamos assim, de animação, né? Poderia ser uma bíblia apresentando o Irmão de Jorel lá para um canal, para quando estava fazendo pitching, mas assim, uma bíblia para os animadores. Sim. Então, eu criei alguns documentos logo que eu comecei para apresentar esse universo para eles, e então acompanhando muito eles, assim, de cena a cena, logo no início, de questão de estilo, como posar os personagens, como animar, que timing é a animação do Irmão de Jorel, como fazer desenhos no Irmão de Jorel, né? O Irmão de Jorel, ele é um projeto que tem muito desenho novo. Trazer eles pro estilo, né? Ao mesmo tempo, era uma galera nova, então eles tinham muitas propostas novas, então eu tinha que pegar as propostas deles e adaptar pra linguagem. Eu acho que a 4ª temporada tem muita sugestão nova, assim, bem divertida. E aí, mais pra frente, no dia a dia, organizar, distribuir cena, né, distribuir toda... Pegava um episódio inteiro, aí... Cara, teve momentos que foi muito... Não teve um padrão, não foi a mesma equipe do início ao fim. A minha equipe mudou 1 zilhão de vezes. Chegou um momento que eu tinha 24, 25, sei lá, cabeças na equipe. Então eu tinha que pegar um episódio e distribuir pra essa galera toda fazer em 6 dias, 5 dias, coisas assim, sabe? Sim. Aí organizar essas cenas, depois assistir as cenas, passar feedback delas, ficar ligado se tá rolando continuidade, ficar o tempo todo assistindo um edit, né, que a gente chama, o whip, que é o episódio um pouco mais pronto com as cenas da galera, passar correção, aí começa assim a cavalar, porque aí você recebe um episódio novo, mas tá trabalhando nas correções do anterior, então você tem que... É meio que você organizar a galera, você se organizar, e organizar a galera, tipo, hoje você tem que fazer essas correções aqui, e essas cenas do episódio novo, então o tempo todo tá ali mexendo os peõezinhos, digamos assim, organizando eles, passando feedback para eles quando possível, né, a gente tá sempre nessa correria do que eles podem melhorar, de como que eles estão andando, então eu busco também no dia a dia trazer isso para eles, de como tá o desempenho deles, né, do que eles podem melhorar. Sim. O que mais? Isso em si já toma muito tempo. Pode até parecer que não, mas já toma muita energia. Então, pegar o que vai ser o próximo episódio, já dar uma olhada para começar a preparar material. Às vezes, testar um rig, né? Às vezes eu pegava muito rig que a galera fez para testar, para ver se ele tá funcionando. Às vezes a gente pegava um rig lá da temporada antiga, tinha que testar ele também, mexer algumas coisinhas, adaptar ele para poder ser usado. Acho que meio que isso, assim. Isso sim, em si já é. Mas já é bastante coisa. Olha, é cansativo, é bem cansativo, vou te falar, é muito cansativo. Mas, cara, foi muito legal, assim, a primeira vez que o meu diretor antes era o Diego Amorim. O Diego Amorim, ele dirigiu a 2ª e a 3ª temporada,
E ele que foi a primeira pessoa que me convidou para ser diretora. Ele falou, o que tu acha? Tu pegaria esse projeto para dirigir? Aí eu falei, não, tá maluco? É a primeira reação sempre, né? Tá maluco, vou dar aula? Tá maluco, vou ser diretora? E depois depois que eu já tinha dado aula também, eu fui amadurecendo isso. Falei, cara, eu já tô há muito tempo no projeto, tô desde o primeiro, segundo episódio, eu sei do que se trata, eu consigo fazer isso. Então, mas olha, eu vou te falar, foi muito desafiador, porque eu peguei uma equipe nova para treinar, para ajudar eles a se assemelhar ao estilo que a gente fazia. A equipe mudou o padrão, né? Mudou a equipe várias vezes, aí entrava toda hora gente nova de outra equipe, a minha equipe saía, de repente eu tinha 10 pessoas, de repente eu tinha 26, de repente eu tinha 10 de novo. Tu não pode passar pra eles que tu tá ficando maluco, né? Tu tem que manter a sanidade. Então essas doideiras assim, e aí veio pandemia. A gente ainda tava fazendo Irmão de Jorel quando rolou a pandemia, quando começou. Então, a gente terminou a 4ª temporada em home office. Então, assim, tava logo no início, eu não lembro agora exatamente quanto tempo a gente ficou. Eu acho que a gente ficou até junho fazendo Irmão de Jorel, fechando Irmão de Jorel. E aí, cara, era muita coisa nova, né? Tipo, todo mundo se adaptando ao home office. Muita gente se mudou. Então, teve que, enfim, ajeitar o seu dia a dia. Não conseguia produzir porque tinha muita coisa de casa para resolver. Infelizmente, muita gente perdendo familiares, né? Sim. Então, foi um universo de coisas aí acontecendo e a gente segurando os pratinhos ali, equilibrando todo mundo, equilibrando tudo pra casa não cair. E, cara, deu certo, fechou a temporada, muito boa, muito, muito fantástica, a galera se dedicou demais, cara, e ele sofreu muito com isso, assim, com todas essas mudanças, todo mundo, né? Com tudo isso que aconteceu esse último ano aí, 2020, foi muito estressante pra todo mundo e ainda assim a galera se dedicou pra caramba, fez umas paradas muito legais. Uhum. Eu desenvolvi bastante aí o que eu tava falando, eu já não lembro qual era a essência da pergunta. Não, é isso aí, vamos lá. Mas foi essa experiência, assim, dessa direção do Irmão de Jorel. Foi uma parada que eu tinha medo. E outra coisa que eu não tinha falado desse lado ainda, mas eu fui a primeira diretora mulher do Irmão de Jorel. Então, eu me coloquei uma responsabilidade nas minhas costas bizarra, porque falando assim, dentro do Copa, né? Até então, os diretores ali artísticos, né, da produção eram só homens. E eu fui a primeira mulher ali dentro dessa direção e pegando logo o Irmão de Jorel, um projeto que eu estimo tanto, que eu gosto tanto. E então eu fiquei com muito medo, me botei muita pressão. Várias vezes eu achei que eu poderia não estar mandando bem, que, enfim, eu admiro muito o meu diretor. Então eu seguido me comparava, assim, falava, poxa, será que eu tô chegando aos pés, né? Será que eu tô conseguindo fazer uma parada legal, assim, que nem ele fazia? E eu acho que, no fim de tudo, deu muito certo, assim, todas as conversas que eu tive, assim, com a galera, acho que tudo fluiu muito bem, sempre pedi a opinião deles, assim, demais, assim, eles me ajudaram demais, assim, a crescer como diretora, assim, sempre me passando as melhores orientações, assim, que eles pediam, eu sempre fui crescendo junto com eles, assim, foi bem legal, foi uma experiência muito maneira. Pô, cara, muito foda. E muita gente almeja esse posto de direção de animação, direção de um projeto. Eu queria saber de alguém que chegou lá, qual é o próximo passo, assim? Depois disso, qual é o teto, sabe? Qual é? Eu me perguntei muito isso esse ano, assim, que eu... E agora, né? Uhum. Que era uma coisa que eu queria muito, assim, dirigir o Irmão de Jorel. Eu gostaria de dirigir mais temporadas do Irmão de Jorel, mais outras séries novas, assim, isso é muito legal. Mas, aí, particularmente, nesse momento, eu quero voltar a animar. Ah, legal, legal. Porque eu acho que eu tenho uma animação legal, não vou ser babaca comigo mesmo, eu tenho uma animação legal, mas eu acho que eu tenho muita coisa pra melhorar, assim. Eu vejo pessoas na minha equipe muito, muito foda. Essa galera é muito boa. E eu quero poder melhorar a minha animação, porque eu acho que isso eu posso futuramente, quando voltar a dirigir, trazer feedbacks melhores, saber dar melhores exemplos das coisas, assim. Então, acho que, particularmente, eu, nesse momento agora, quero voltar pra animação, pra me dedicar mais, até porque, tendo essa experiência agora de ver o episódio inteiro, ver o todo, eu acho que abriu meus olhos pra várias coisas que eu não tinha quando eu tava só na animação. Uhum.
eu olhava muito para minha cena, né? Para o que eu estava fazendo. Eu não olhava muito para o que os outros estavam fazendo ou para o episódio, né? Qual que era a importância daquele episódio, que episódio, qual era a intenção, qual era a história. E agora com essa experiência, eu acho que voltar para animação vai ser bem legal, assim. Acho que vai dar também outra onda, assim. Mas eu acho que pensando na tua pergunta, assim, porque voltar para animação parece que você não tá crescendo, né? Eu acho que são coisas bem diferentes, né? Você tá num crescente de animação e num crescente de direção. Pensando num crescente de direção, eu tenho vontade de fazer a minha série. Legal. Fazer o meu projeto. Eu tenho outro curta que eu comecei a fazer também, que esse eu vou chamar mais gente, porque eu não vou fazer tudo sozinho de novo. Não vou passar por isso de novo. Mas eu tenho vontade de produzir algo meu. Não é, por exemplo, eu vejo que tem gente que também tem vontade de criar estúdio, criar produtoras, enfim. Hoje não é algo que eu tenho essa ambição, mas é um caminho também. Você criar um lugar seu. É isso, cara. Eu acho que deu um tempo legal, acho que dá pra gente encerrar por aqui, falando bastante coisa. Espero que o Craig tenha gravado. Senão a gente faz um V2. É isso. Cara, eu queria saber se tu tem alguma coisa pra falar aí, a última mensagem pra dar pra galera. Não a última mensagem, não, pelo amor de Deus. Mas a última mensagem do podcast, não da sua vida. Sobre entrar no mercado de animação, cara, mete a cara e estuda. Se você não consegue pagar um curso, se você não teve oportunidade de entrar até num curso gratuito, fala de novo, fala com alguém experiente, fala como é que eu começo. Eu sempre falo, princípio de animação, mexer no Toon Boom, baixar algum rig. Tem muita gente aí que tá sempre botando rig. Fiz esse personagem aqui, fica aí pra quem quiser testar. Pegar um rig pra testar. Se você quer trabalhar num estúdio de animação,